Olá, amigos e amigas, tudo bem? Estamos começando mais uma live. Estou aqui ajeitando a cabeleira e estamos iniciando mais uma live hoje, quinta-feira, 28 de maio, e vamos hoje falar sobre o adiamento o suposto adiamento eleitoral, né, das eleições de 2020. Já estou aqui encaminhando o link. Eu vou só pegar o link e mandar para os amigos no Facebook, via WhatsApp também, para que todos possam ter acesso à nossa live que está acontecendo nesse exato momento. Hoje eu vou receber aqui um amigo, um parceiro, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos numa conferência nacional de educação, Conferência Nacional de Controle Social, Transparência e Controle Social, e hoje vai estar conosco para falar também ele é vereador de Valença, quer dizer, tem toda uma prerrogativa com relação a isso. E alguém que está preparado para falar sobre isso, eu vou convidar ele aqui agora. Fala, David, meu vereador, vereador. Fala. E aí, Samuel, beleza, cara? Quanto tempo, hein? Verdade, verdade. Ainda estava lembrando hoje aqui sobre isso. Eu Uma aventura, tava, hein? eu tava falando com a galera aqui antes de você entrar, né, que nós fizemos junto a conferência, se não me engano, estadual de transparência e controle social, Foi. e foi no estado do Rio, e depois fomos a Brasília, né? E ali eu Isso, lhe conheci. isso, isso. Quando o Arthur falou do amigo, eu falei, pô, gente finíssima, já sou seu amigo no Facebook há muito tempo, de passagem, tenho acompanhado o seu trabalho. Você quase foi parar no mesmo partido que eu, Verdade, verdade. e você tem um cara que gosta muito de você, que fala muito bem de você, eu falei com ele hoje, inclusive, que é o Samuel Brau. É, verdade, verdade. Falei com ele hoje, ele falou comigo, pô, tá fazendo uma live com o vereador dele. Falei, pô, gente boa, ele gosta muito de você. Teve uma vez, nós estivemos em Volta Redonda, quase marcamos para ir em Valença bater um papo. Eu tava com ele aquele dia. Verdade, verdade. Eu não tive. Ele, como é que ele tá, cara? Tá militando? Como é que ele tá? Tá Como devagar? sempre, militando, fazendo ótimas postagens. Hoje ele tá mais devagar, tá recolhido em casa, tá por causa da questão da avó, na questão da idade. Então, eu falei com ele hoje, ele tá mais em casa, tá recolhido, mas tá, vou dizer assim, tá meio desesperado para sair da quarentena, tá preocupado com a quarentena, mas tá levando. E ele milita o tempo todo, né, velho? Não sabe fazer outra coisa, não para É. de Pô, maneira cara alguma. É 10, isso. ele é 10. Finíssima, gente Manda, finíssima, né? Manda um abraço para ele, cara. Vamos ver se a gente consegue afinar o discurso aí. É um cara bom da gente ter Vamos sim. perto. Eu prometi a ele que eu ia sequestrar ele e trazer ele a Pati, e aí quem vai a Pati vai a Valença. É, não, já faz um tour aqui, toda Centro-Sul aqui. Um tour pelo café. E aí a gente toma É, café isso lá em aí. conservatório. E beleza, vamos arrebentar lá em Conservatório. Programação mantida, marcada, hein? Beleza, vou cobrar, hein? Não pode ser Deixa promessa de comigo. político, não, hein? Não. Fica tranquilo. E ainda mais falou café no meio, a gente esquece da questão da política. Café é Beleza, prioridade. beleza. Beleza, beleza. Vereador, a gente tem aqui 50 minutos para a gente bater um papo. Eu sempre digo Beleza. que a gente não tem a preocupação com relação à quantidade de curtidas ou de gente ao vivo, até porque a gente tem um acesso muito grande depois, ainda mais agora, postando tanto no Verdade. IGTV quanto no YouTube. Amanhã de manhã já vai estar no YouTube, eu vou te mandar o link. Ótimo. Mas é uma oportunidade que a gente tem de conversar com pessoas Uhum. de qualquer lugar do mundo, né, essa questão da proximidade, ao mesmo tempo quase que a obrigatoriedade do isolamento, e também de conversar sobre assuntos diversos, independente da questão ideológica ou não. A gente tem condição. E um amigo é um vereador local, vereador constitucionalmente eleito, tudo correto, diga-se de passagem, tem feito um trabalho muito importante na Câmara Legislativa de Valença, e que, claro que esse ano é uma eleição municipal, mas é muito importante a gente observar o que acontece com cada município, seus vereadores, e a maneira de trabalhar. Você pode imitar lá em Pati, Com pode imitar em certeza. Miguel Pereira. Você tem Uma feito um realidade trabalho muito muito, muito parecida, importante né? para todos nós.
realidades muito parecidas, né, Samuel? A gente vive algumas coisas muito parecidas, então é bom ter aí esse contato, mostrar um pouco do trabalho do que é feito aqui. Eu tenho recebido bastante vereadores aqui, recebi uma turma boa de Mendes, recebi de Barra Mansa, entendeu? Aí da sua Barra terra, Mansa. um rapazinho novo. Eu esqueci o nome dele, é um vereador novinho, que agora acho que vem O até de Edson candidato a Pires. prefeito. Eu acho que eu vi, ele teve aqui uma vez para ver que a nossa Câmara aqui foi premiada no Tribunal de Contas, no Melhores Práticas, Sim, sim. Câmara itinerante, eu até fui o relator, e ele veio aqui para a gente poder moldar o processo para ele lá em Barra Mansa, lá, porque Valença é uma cidade muito grande, né, cara? Tem uma extensão territorial muito grande, a segunda maior extensão territorial do estado, e a gente tem muita zona rural, a gente tem mais de 15 a 20 mil pessoas só na zona rural em Valença, né? A gente é é a maior bacia leiteira aqui de toda a região e a segunda maior do estado também. Então, a gente precisa tomar algumas medidas para poder ir até esse público aí que às vezes fica meio de fora das discussões políticas, né? Então a gente conseguiu Sim, aí sim. mostrar um projeto bem bom, bem bacana, que deu super certo. Eu não estou conseguindo aqui, engraçado, eu não estou conseguindo. Eu não sei o que está acontecendo no Instagram hoje, no computador, eu não estou conseguindo postar o link da nossa live. Mas eu vou mandar aqui o link da minha página para a galera, e aí depois só procurar lá. Me diz uma coisa, meu querido, como é que está em Valença e na sua cabeça, como é que está essa avaliação com relação ao provável adiamento dessas eleições? Então, vamos embora para o tema. Ô, Antônio, vou trazer o nome do rapaz e eu vou mandar ali depois para o Samuel, ele vai te passar ali. Mas é um rapaz novinho, sim, até gente boa. Vamos lá. Cara, a gente precisa olhar essa decisão, esse cenário todo, sobre dois aspectos, né? Tanto o aspecto legal, o aspecto jurídico da coisa, né? E o aspecto social. Quando a gente vai falar no aspecto legal, a gente tem que pautar isso de uma forma muito tranquila para não criar falsas expectativas, ou não criar um oba-oba. Eu vou paralelamente falar que eu sou diretor da Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmaras Municipais da região Centro-Sul, nem pega a região de Barra Mansa, mas pega essa região que a gente chama aqui de Centro-Sul Fluminense, que é Valença, Vassouras, Rio das Flores, Pati, Miguel, Paulo de Fronten. E aí a gente consegue perceber, cara, que existiu por parte de alguns movimentos associativos, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a própria Abracan, a UVB, a União dos Vereadores do Brasil, um certo oba-oba para logo se ter a unificação das eleições. Só que a gente sabe que são ritos um pouco complexos, são coisas um pouco mais difíceis de se acontecer, ainda mais num cenário tão confuso como a gente está vivendo hoje de Congresso. A gente hoje está conversando aqui, Samuel, você imagina uma conversa dessa em 2012, com ameaça de militar, de golpe, essas maluquices todas. Então, assim, eu não sei o que é mais incerto, se é o mercado ou se é a política no país hoje, entendeu? Porque essa volatilidade é hoje do que a gente só via no mercado, bolsa subindo, dólar subindo, agora hoje a gente traz isso para dentro da política, que cada dia a gente tem discursos totalmente antagônicos entre os poderes. Então a gente precisa chamar isso de uma forma muito calma e entender o que está acontecendo no país, né? O Congresso hoje, ele não tem uma pauta, não tem uma agenda positiva que vá garantir que realmente vai ter uma mudança dessa ou não. Então a gente precisa entender que existe o princípio da anualidade. Será que essa regra vai valer, mesmo que for feita por PEC? Será que não, já respeitando essa regra da anualidade? Então, assim, os aspectos jurídicos ainda trazem uma insegurança muito grande para qualquer tipo de mudança no processo eleitoral. Então, tem vereador que já está contando com a unificação das eleições. Então, a gente precisa trazer a turma um pouco para o chão, dentro desse aspecto jurídico, e falar de uma forma muito racional no momento em que a gente tem vivido talvez a maior irracionalidade dos últimos 30 anos da política nacional. Então, é muito difícil você falar dentro de um cenário jurídico, constitucional e legal desse tema. Mas, se isso avança,
a gente precisa pensar que outubro, o mês fatídico, aí, o mês fatal para que as eleições ocorram em outubro vai ser agora em junho, que é onde o TSE faz o teste com os equipamentos e com a equipe para as eleições se tornarem realidade. E uma informação que a gente tem do TSE é que eles sequer conseguiram fazer a licitação para adquirir mais de 50 mil urnas eletrônicas que precisam ser compradas. E eles não conseguiram fazer essa licitação até hoje por entraves burocráticos que uma licitação tão complexa como essa precisa. Porque se a eleição se chegar em junho agora, você não tiver uma certificação de garantia dessas urnas eletrônicas, elas já não conseguem, inclusive, ser validadas para o processo eleitoral de outubro, né? E a gente precisa pensar que a eleição ela não ocorre só no dia 4 de outubro. Existe um processo eleitoral, existe um calendário eleitoral que, na minha visão, né, já está vilipendiado, porque você sabe que você mexe com a organização partidária, a dificuldade que nós tivemos para montar as nominatas, a dificuldade que nós tivemos eu acho que o maior déficit desse calendário eleitoral já está evidenciado agora com o número enorme de jovens que não conseguiram se inscrever para a eleição, o número enorme de domicílio eleitoral que não foram efetivados. Então, se a gente for olhar por essa visão um pouco mais ampliada do calendário eleitoral, a gente já vê que o calendário já sofreu coisas drásticas dentro do período eleitoral, e agora em junho vai vir uma desincompatibilização dos servidores públicos, né? Sim. Já existiu uma gama de servidores do cargo comissionado que já desincompatibilizaram, secretários, chefes, diretores de departamento, que é o prazo dos 6 meses, então também já tem mais uma aí, violação do prazo eleitoral, e agora vai vir dos servidores. Será que se a eleição for em dezembro, o cara vai ter que desincompatibilizar agora em julho e vai ficar até dezembro? Antigamente ele ficava 3 meses. Isso aí vai causar um déficit na administração pública, e aí, por aí a gente vai olhando a cascata de coisas que vão acontecendo dentro de uma decisão que muita gente está deixando que se torne simplória. A gente não pode nunca pensar que uma decisão dessa venha só do lado político da coisa. Porque ela é muito complexa, porque ela mexe com toda uma realidade municipal. Eu costumo dizer que toda política é feita no município, toda, até a nível nacional. O primeiro impacto, por exemplo, se a ajuda emergencial não chega, de fato houve problemas, por exemplo, é o município só, é a loja que está fechada, é onde não funciona. Se o posto de saúde está ruim, se a saúde não funciona, é o município, que é onde a pessoa reside e mora. A mudança, o adiamento da eleição, ela mexe com toda uma complexidade, por exemplo, a questão do servidor. Né? Falava-se de 3 meses para ficar ali trabalhando eleitoralmente. Se a eleição vai para dia 6 de dezembro, há uma discussão avançada até para a questão de dezembro, os 6 meses de fato não é agora. Né? Então, assim, é muito complicado essa análise, porque qualquer mexida errada, e não vai haver, a gente que trabalha com um amigo sabe disso, a gente que trabalha, e fala a gente, nós dois. Claro que outros estão vendo também, a questão das datas de filiação, por exemplo. Não vai haver alteração. Então, lá atrás, há 2 semanas atrás, tinha uma discussão, eu estou em Pati, eu não estou mais em Barra Mansa, estou em Pati agora. Uhum. E tinha uma discussão em Pati que era assim, mas então vai reabrir para a gente filiar. Aí, na época, eu falava assim, olha, se não houver uma alteração nas datas de filiação, vai ficar do jeito que estava. Vai mudar a data eleitoral, mas valendo as últimas datas que foram servidas. E pelo que eu li do projeto que foi encaminhado à Câmara, e do Senado, não há alterações de data. O que vai haver é alteração das datas de votação. Isso aí. Eu acho que cada dia mais ganha menos força a questão de 2022 unificar. Eu não vejo nenhum preparo cultural nosso, porque a gente passou a nossa vida inteira vendo desta maneira, né? Sobretudo a questão desse novo momento democrático brasileiro, a partir de 89 para cá, quando você tem eleição presidencial, mas a gente não tem culturalmente, dentro do próprio jogo político, o preparo para o seguinte: a gente tem o cara que é candidato a vereador hoje, ou para prefeito, mas ele é deputado federal. E aí, na próxima eleição, ele vem a federal de novo, mas primeiro ele tenta a reeleição a federal, mas não para prefeito. Não existe um processo cultural no próprio grupo, nos grupos políticos, de unificar isso. Assim, seria interessante, até
para botar o circo pegar fogo. Mas não é interessante em termos de política. Acho que a gente não está preparado para esse tipo de coisa. Eu acho que também não tem que mexer no processo democrático. É claro que a questão do coronavírus é algo muito importante que a gente tem que dar atenção. E eu estava falando hoje aqui uma coisa interessante, depois eu pensei sobre isso, até eu quero compartilhar com um amigo. A gente está falando de flexibilização, aquela coisa toda, né, em várias cidades. Mesmo com os números sendo diariamente acima de 1.000. Se nós estamos dando um processo de abertura, mais ou menos, né? Se lá na frente tivermos que fechar tudo de novo, a gente já sabe. E é uma possibilidade bem factível, tá? A gente tem olhado bastante coisa acontecer nesse sentido. E aí a gente pensa... Aí a gente pensa naquela coisa. Hoje, quando o presidente do TSE, o Luiz Alberto Barroso, ele falou, se a situação tiver igual está hoje, não teria. Mas a gente tem que pensar também com um mínimo de cenário futuro. E a gente tem trabalhado com o mínimo da razão, que foi o que eu falei. A volatilidade hoje das coisas parece o mercado, né? Hoje você tem uma informação, amanhã você tem outra, principalmente com relação ao corona. Então, hoje você tem cidades que flexibilizaram a abertura, passou um pouco, a cidade já teve que fechar tudo. E são coisas muito locais, cara. E aí, quando a gente traz para a política local, a gente tem, você vê, Caxias hoje abriu, fechou. Mas é uma realidade totalmente diferente da minha cidade, aqui em Valença. Hoje a gente tem só 10% dos leitos do Covid ocupados e só 30% das UTIs ocupadas. Então, a gente tem, hoje o nosso índice de cura está muito maior e crescente, muito mais crescente do que o índice de contágio. Né? A gente está com barreira sanitária, está com todo mundo obrigatoriamente de máscara na rua, está com isolamento. Acho que o coronavírus deixa muito latente algumas situações, tenho falado isso desde o início desse processo, que é o seguinte, vai ficar muito latente todas as desigualdades sociais que a gente vive e o nosso preparo urbano. Né, em termos culturais urbanísticos, em Valência é diferente, por exemplo, de Caxias. Eu falo muito simples sobre isso. Um corredor em Caxias, do que a gente chama de cabeça de porco, você tem ali 6 casas com 5 pessoas em cada casa. Então, até o cara que sai com o serviço essencial, se ele pega no ônibus, ele com uma rapidez absurda, ele passou para aquele corredor inteiro com 30 pessoas, quase sem sair de casa. É a realidade da Baixada toda, né? Eu acho que, não sei se você que acompanha mais isso, mas existiu um dado que eu tive acesso, já tem um tempo, não sei se ainda é, São João de Meriti é a maior concentração demográfica da América Latina. Onde tem mais gente por quilômetro, por metro quadrado. Então, assim, diferente do que eu falei com você, eu tenho 20 mil pessoas na zona rural aqui, de 15 a 20 mil pessoas na zona rural aqui na minha cidade. Então, assim, são realidades. Mas aí a gente volta naquele que a gente iniciou a conversa. Quando o cara vai legislar lá em Brasília, ele está legislando para mim, para você em empatia, para o cara que está em São João e para o cara que está lá no norte, onde está um índice absurdo de mortalidade e sem recurso para acudir. Então, assim, a realidade da política local, e aí a gente precisa pensar em instrumentos de fortalecimento da federação, do federalismo, para dar autonomia aos municípios, aos estados, para descentralizar as decisões do país, no momento desse. Claro que a gente não tem como falar em descentralização de eleição, alguma coisa assim, mas isso chama a gente para um debate, amplia isso para o debate da autonomia municipal, da autonomia dos estados, que hoje está todo mundo amarrado no governo federal e passando esse aperto aí, dessa briga aí que a gente está vendo. Então, assim, é hora da gente pensar e dar um passo à frente, porque não vai existir nunca uma realidade. A gente tem as micro-regiões, igual eu falei aqui, o Centro-Sul, temos as regiões que são contíguas aí, que você consegue traçar uma linha mais ou menos igual, mas quando a gente foge um pouquinho e vê a região metropolitana do Rio, região aqui Centro-Sul, totalmente diferente, cara. Eu hoje sou influenciado demais por Minas, aqui na Zona da Mata, então, assim, Juiz de Fora, Santa Bárbara, aqui Santa Rita, essa região traz muita coisa para cá, e isso a gente tem que começar a criar, ver essa realidade, porque senão a gente fica preso a alguns conceitos e não quebra alguns paradigmas que são importantíssimos num momento desse. A gente tem que, infelizmente, tratar da crise, mas tirar alguma coisa que vá agregar valor na vida da gente, político, social, sei lá, todos os aspectos. Entendeu? Eu acho que vai ser talvez a maior dificuldade, porque se
der problema na região metropolitana e não der aqui, como é que vai fazer? Aí não vai ter aqui também? Eles vão ter que pensar em alguma coisa. Porque a eleição, por mais que ela seja, obviamente, os seus resultados e a busca do voto, ele é individual em termos de cidade. Você tem Valença, você tem Barra do Piraí, logo depois você tem Vassouras, cada uma faz a sua, obviamente, com seus respectivos resultados, mas ao mesmo tempo, você tem a necessidade de uma data única. Você imagina a loucura que seria, né? A gente já tem as eleições extemporâneas, né? Você imagina se todo mundo virasse, cada um com quase um campeonato de futebol diferente, cada um com o seu calendário. Não dá, já é um processo unificado, porque é mais fácil. A gente, infelizmente, precisa, e é muito bom o que você falou, porque você falou de um princípio básico da política, que é quando alguém governa para todos. Você, por exemplo, vereador, é claro, você não teve os votos todos da cidade de Valença, mas quando você vota as matérias, quando discute as matérias na Câmara de Valença, você discute de uma cidade inteira, daqueles que votaram em você e daqueles que não votaram. E a mesma coisa no parlamento, né? As pessoas pensam de maneira geral, macro, né? E é uma coisa interessante, porque o que você falou é meio que na contramão dessa loucura que a gente vive hoje, de uma polarização absurda, e parece que o Brasil, parece não, está dividido, só não gosto de dizer que está dividido só em duas partes. Fica parecendo que a gente consegue ser mais equilibrado do que dois extremos, né? A gente consegue fazer isso muito bem, mas parece que não há governo para o outro perder ou o outro... Não existe isso. Né? E as eleições têm que ser pensadas dessa maneira, assim como, por exemplo, os próprios protocolos. Por exemplo, o que eu nunca defendi, e publicamente aqui, e abro para você com muita tranquilidade, tô chamando de você, tá? Pô, vai me chamar de quê, Samuel? Tá maluco? Né, vereador? Aí, a questão, por exemplo, da cloroquina. A questão é importante, porque é um protocolo, cada um escolhe. Só que quando você fala, por exemplo, do setor rural da sua cidade, tem 15 mil no setor rural, nem todo mundo tem um estudo, por exemplo, para saber se aquilo ali faz bem ou faz mal. Né? Então, você não pode transformar... Quando eu vou ao médico, eu não sou médico, sou de história e geografia, sabe? Eu não vou lá querendo dizer o que ele tem que me receitar, porque eu entendo que ele vai me receitar coisas que fazem parte de todo um procedimento científico de eficácia. Então, por quê? Porque o protocolo tem que ser para todos, não é só para mim que tem o conhecimento, né? Tem que ser para todo mundo. Eu acho que esse pensamento coletivo, que você muito bem lembrou no exemplo da eleição, acho que pode ser estendido para N coisas, é o que está faltando mais. Não estou falando de você, não. Estou falando do modo geral da gente aqui. As pessoas acham ainda que o coletivo se resolve pelo individual. É o contrário. Verdade, o individual só resolve quando a gente resolve pelo coletivo. E aí, enfim, eu vou dar a lida aqui a algumas pessoas. Vai lá. Estão com a gente. Daniel Cavalcante, Theo, tem gente... Theo Tage, Eleandra, Vivian, Alai, Fabiano, Anne Diniz, o Kenny Nobre, nosso pré-candidato aqui a prefeito em Pati, está conosco. Legal. O Antônio César Silva é do PDT de Barra Mansa, parceiro. Estamos começando a discutir e sair da crise. Próximo ano, muito provavelmente, as prefeituras não terão como pagar salários. Eu vou te fazer uma pergunta municipal, sem querer entrar, obviamente, na política municipal de Valença, que eu conheço pouco, eu não quero ser injusto, nem te deixar de saia justa, porque não é esse o papel. Como é que você vê essa questão da queda de orçamento para o ano que vem? Há uma clara, ainda para esse ano, uma queda de recursos de arrecadação. Como é que você analisa isso? Olha só, ontem a Câmara lá, a gente teve a sessão mais longa de toda a legislatura, né? Saí da Câmara 11 horas da noite ontem. E foram as duas prestações de contas quadrimestral lá da Secretária de Fazenda e da Secretária de Saúde, porque a Lei de Responsabilidade, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, obriga essa prestação de contas quadrimestral lá. E a gente ampliou muito a discussão, foi uma discussão muito boa, um nível muito bom, com relação a isso, a queda de arrecadação. É uma realidade, né? Uma realidade. E não tem jeito, a prefeitura ela não corta dos ativos dela um rendimento, eu não posso, ela não é diferente. A gente, cara, assim, eu tenho lutado muito, Samuel, com algumas correntes de gestão pública, principalmente gestão pública municipal,
daquela onda que está vindo do cara que não é político e quer ser político. Então ele traz conceitos da iniciativa privada e tenta incutir aquilo goela abaixo dentro de um sistema que foi moldado e criado totalmente diferente da vida dele e tal, e acaba causando abscessos enormes dentro daquela administração pública, e um deles é esse. Diferente, o empresário ele pode cortar ali o gasto num lucro que ele vai ter, eu estou tirando 30% do meu produto, eu vou passar a ter só 10% de lucro no meu produto. Não, o gestor público não, cara, ele tem que cortar serviços. Ele tem que, ele não corta investimento, ele corta serviço. E a tendência é essa, é precarização de serviços mesmo, e você começar a ter, eleger serviços que são realmente prioritários, né? Criou-se aquela máxima de que tem que cortar o salário do vereador, cortar o salário do carro comissionado, tal. Aquilo ali, gente, não coça o palito do dente da engrenagem de uma administração pública. Quando é uma hipocrisia que se criou, que a gente tem que combater de forma racional. É claro que dentro de um cenário difícil, todo mundo vai perder. Todo mundo vai ter seu salário reduzido, cortado e tal. Mas a gente precisa cair, correr dessa resposta fácil de que se faz política com essência, faz política pública com qualidade e eficiência, cortando o salário do servidor, cortando o salário do agente político que está ali de passagem e não tem garantia de estabilidade financeira nem nada. Então, assim, a saída para uma crise dessa fiscal, orçamentária, vai ser reduzir serviços, cortar serviços, o que não é essencial, e trazer novas políticas públicas colaborativas. Gestão colaborativa, eu tenho estudado bastante o conceito de gestão colaborativa, já deixo uma dica aqui para o pessoal que gosta, para se ligar no Colab. Colab é uma rede de ensino de estudos para gestão pública colaborativa, que tem funcionado bastante, cara. Mas não existe... ninguém tira coelho da cartola, não existe receita pronta para uma coisa dessa. Vai ter que se gerar renda, vai ter que se gerar ativo, vai ter que se gerar arrecadação e botar o país para rodar. Políticas macro nesse momento. Quem tem que dar essa resposta para o município hoje, para a cidade, é o governo federal mesmo. Qual é a bandeira, qual é a agenda desse governo de impulsionar um país, cara? Porque a gente aqui precisa impulsionar coisa micro. Eu preciso estar, igual você falou, eu preciso estar ali fiscalizando a enfermeira do postinho para ela poder atender o cara que está na ponta. Mas não... E eles criaram esse modelo de repartição tributária, Samuel. Não fomos nós. Então, se o governo adota um modelo de repartição tributária concentrado e ele manda para mim para eu executar na ponta, ele tem que se virar lá e me mandar, e dar um jeito dele de criar receita para eu poder executar, porque eu não posso criar receita e executar, eu não tenho capacidade de criação de receita no município. É uma discussão densa, é uma discussão difícil, mas precisa ser enfrentada. Eu queria chamar a atenção para duas coisas muito importantes. E no final, eu vou falar lá no final, se despedindo, eu vou te falar uma coisa que agora, antes dos 30 minutos, eu percebi, mas deixa para frente, para dar aqui o suspense aqui. Você chamou atenção para duas coisas que eu acho perfeito. Primeiro ponto é uma galera, a gente sempre pregou, e eu te conheço há alguns anos, vi você fazer isso presencialmente, então ninguém me contou, não. A importância de nós debatermos a participação de todos, né, da grande maioria do que for possível participar da política local, da política municipal, da política estadual, e essa participação através de uma sociedade civil organizada, através de sindicatos, através de partidos políticos. Porque não há nada de errado de participar de partidos políticos. Não, até porque o nosso sistema democrático é essa. Eu não posso eleger, eu não posso reeleger você se não tiver um partido político. É esse o processo. O que nós só precisamos é escolher bem o que vamos fazer, a quem vamos apoiar, aonde vamos subir. Isso é para qualquer coisa na vida. A gente fala para os nossos filhos que eles têm que escolher para onde. Eu tenho uma filha, né? Naquela época, já tinha um ano que eu te conheci. Eu acho que eu queria falar isso na mesa. Então, você, Paulo, pessoal, só fiquei com uma mesmo, não deu, mas não, é isso aí, não dá, mas não estou gerando receita, então só tem despesa, vamos deixar desse que tá. Pode falar. E aí,
Essa galera que entrou no processo político, de discutir a política, não conhece LDO, não sabe o que é uma dotação orçamentária, não sabe o que é a lei de orçamento anual. Por exemplo, eu vou falar aqui, eu estou muito tranquilo de falar isso, estou na frente de um vereador eleito, na frente de um cara que fala sobre transparência e controle social, acabou de falar o que falou. Eu, por exemplo, eu sou muito a favor de que as câmaras de vereadores tenham um gabinete para receber as pessoas. Eu sou a favor que haja um prédio de fato da Câmara, porque o discurso, por exemplo, de que mas construir um prédio na Câmara e a saúde, são coisas totalmente diferentes. Né? Vou cortar o salário do vereador. Esse discurso é terrível. E eu sou obrigado a remeter à discussão Ciro-Rodrigo Constantino, né? Que é aquela que tem que cortar o ministério. Quais? Quantos? Quanto dá de economia? Mas por quê? Porque o discurso passa a dizer que tem que cortar. Não diz da onde, não diz quanto se economiza e não diz se nesse quanto se economiza, aonde se gasta. Né? E aí começou a apresentar que países que são exemplos, principalmente para os liberais, né? Não tem corte. Os ministérios são muitos. Se você for em outros países, são muitos. E as coisas funcionam. Essa coisa, por exemplo, eu ouvi muito, temos que cortar o salário dos vereadores para combater o coronavírus. São coisas diferentes. Não tirem o foco da onde tem que ser. Quem tem que propiciar para a população, pequeno e médios negócios, né, que também são pessoas, o pequeno e médio negócio é contido de pessoas de população, é o governo federal. Tem que desburocratizar, tem que tirar a questão do teto de gasto. E você vai fazendo dinheiro para propiciar a população o seguinte, vai ficar em casa, filhão. Você ficar em casa aí 2, 3 semanas, a gente vai poder reabrir com tranquilidade. Mas é muito mais fácil você dizer, corta teu salário. Eu ouvi isso. Não para mim, mas com relação aos vereadores. Não, isso não é a realidade. Primeiro que a dotação orçamentária da Câmara já está lá. Ela já foi votada, já foi separada. E aquilo que você falou, um palito de dente dentro de um mundo gigante de coisas que vão acabar virando precarizadas, porque não vai haver serviço. Mas não é a Câmara. Tem muito aquela jogada, né? Vou economizar na Câmara para poder mandar de volta para o erário. Assim, a gente tem que parar com essa ideia de que é muito mais fácil ser discursos sem complexidade nenhuma. Por quê? Porque eu jogo para cima do David uma coisa que eu deveria estar pensando e cobrando. Né? A gente, repara bem, as pessoas hoje na internet estão cobrando mais a gente que é contra o fim do isolamento do que do governo, que ainda falta 10 milhões para receber. A primeira parcela do auxílio. O que você falou? Qual é a agenda para salvar os municípios? Eu fico pensando vocês na Câmara de Valença e as outras câmaras espalhadas no Brasil, falando assim, peraí, o governo federal, até agora, me apresentou de agenda para que eu possa, juntamente com o governo, através do plano de orçamento, eu possa dizer ao meu prefeito, seja de oposição de situação, que nesse momento a coisa acaba ficando mais próxima, mas gastar e gastar bem para que o município, de fato, seja atendido. Tem que ter uma agenda. Um mês e meio para sancionar uma lei votada pela Câmara Federal para salvar os pequenos negócios. E aí querem que o município ache a solução. Não, o município é a ponta pequenininha do processo. Né? Então, assim, é muito bom ouvir isso que você falou, de verdade. Então, assim, eu estou muito feliz de ouvir o que você falou. E aí eu vou adiantar o que eu falaria no final. Muito bom, cara, ver aquela conferência. Assim, vocês não conseguem imaginar quanta gente boa tinha naquela mesa. Aquelas mesas daquele debate no hotel. Depois, lá, se eu não me engano, foi eu não lembro do nome do colégio que nós fizemos. Fizemos e depois fizemos em Brasília, foi no Ulisses Guimarães, no Centro de Convenção Ulisses Guimarães. No estado teve também algum. Você estava em Brasília, não estava? Fui para Brasília. Eu não achei, eu procurei igual um desesperado foto no Ardor de Brasília, eu não achei. Naquela época não tinha nuvem que tem hoje, aí a gente pode guardar. Verdade, nem celular que tem hoje. Né? Que bom, velho, que saiu dali vereadores como você. E é muito, assim, eu fico muito feliz como professor de ver você vereador da sua cidade. De verdade. Legal. Porque eu vi sua participação, eu vi seus pensamentos, nós fizemos projetos ali junto. E eu lembro de algumas coisas muito em detalhe. O Álvaro Brito está até em outro grupo comigo, que também está no WhatsApp, estava naquele dia. Muito bom ver pessoas preocupadas com transparência, controle social,
E é bom dizer que a lei de acesso à informação saiu daquelas reuniões. Saiu dali, eu ia falar isso também. Ali foi um marco, a conferência ali foi um marco do lançamento da lei de acesso à informação, a lei da transparência, e foi um legado, né, cara, daquele governo, que é um caminho sem volta, né, cara? Hoje você vê uma coisa comum que não existia naquela época, são os portais de transparência, cara. Hoje você não tem nenhum órgão público que funcione sem um portal de transparência. Vou abrir um parênteses aqui e mandar um alô para um conterrâneo seu e o João Carlos. Grande João. Gente boa demais, cara. Gente boa, meu parceiro, meu irmão de fé, tá com pretensões políticas aí para Pati, tenho certeza que vai ser vitorioso aí. Um abraço, João. Ele só tem um defeito. Ele não tá no meu partido. Você não chamou o cara, pô, tinha que ter me falado. Chamei sim. Ó, João Carlos é um quadro qualificadíssimo para a cidade de Patidofete. Eu espero muito, e é importante falar isso com ele ouvindo. É assim como fico feliz de ver você, vereador da sua cidade, depois de todas aquelas discussões saudáveis que tivemos, e você poder implementar aquilo que nós conversávamos lá em Brasília. João Carlos, não dá para o PDT, aqui em Pati, eleger todos os 11 vereadores. Não existe essa pretensão. Então, o João faz parte de uma lista que eu tenho de candidatos que eu torço muito que vença as eleições, porque é quadro qualificado para fazer a mudança na Câmara Legislativa de Pati que precisa, trazendo transparência, trazendo vontade política. João é um quadro qualificado. E toda vez que o João respirar e pensar que ele quer uma ficha do PDT, eu vou estar do lado dele lá. Vai, não, o João é meu parceiro, o João tá pronto, Samuel. Então, pronto. Tá pronto para combater o bom combate, como a gente fala na igreja lá, né? Ô, Samuel... Não, e tem fruto, tem fruto, a gente vê o político pelo fruto. Tem fruto, é um cara que tem trabalho, tem reconhecimento da comunidade. A maneira como a comunidade abraça o João é um reconhecimento pelo trabalho que ele tem com a comunidade. Então, é isso aí, João. Manda ver. Vamos botar para quebrar. Vamos voltar aqui, senão o João vai ficar muito metido, Samuel. Muito, vai querer muito. Eu vou falar de um tema aqui que é importante, é caro esse adiamento das eleições, que a gente tem tratado, eu tenho passado muito aqui em Valença, conversado muito com o pessoal, que é a questão das fake news, né, questão do nível que precisa ser mantido num período tenso como esse. Né, a gente tem visto aí hoje discussões a nível nacional e isso a nível local pode ser devastador. Então eu acho que é um combate que eu deixo aqui, uma dica para o PDT aí de Pati, deixo para o João aí também, para o segmento político dele, acho que está no PSC, não sei qual partido que o João está, que a gente precisa, que parta da gente essa política limpa, essa política sem esse problema que a gente tem vivido hoje de fake news, dessa polarização, não fazer política com fígado, mas fazer política com racionalidade, entendeu? Isso tem que ser uma bandeira de vereadores. Eu defendo demais a função do vereador, Samuel. Como eu te falei, a gente pela Abracan tem tentado conversar com os vereadores para a gente valorizar a função do vereador. Vereador é a base da pirâmide da política nacional. Somos mais de 56 mil agentes políticos no país inteiro e somos a classe mais enfraquecida. Então a gente precisa entender e trazer de novo a dignidade da função do vereador para a gente não ser tão subjugado. É claro que você é professor, você sabe que tem bons professores e professores não tão bons. Existem bons policiais e policiais não tão bons. É a mesma coisa que existe quando a gente vai falar de vereador. Claro que existem bons vereadores e vereadores que não são tão bons, mas a gente precisa valorizar o trabalho do cara que está na ponta, porque hoje se a gente bota o pé na calçada, o seu vizinho está te cobrando uma coisa na sua rua, e se você traz um benefício para sua rua, o cara vai falar que você só está fazendo o que você está fazendo porque você mora ali. Então, essa dualidade da função da vereança que a gente precisa resgatar e trazer isso como valor. Porque a gente fez uma pesquisa, a gente teve acesso a uma pesquisa pela Abracan, 82% da sociedade não acredita na função do vereador, acha que o vereador não tem utilidade nenhuma.
Então, é um trabalho árduo. A gente tem pretensão política, principalmente para vereador, falo isso com o João, a gente tem alguns cursos de formação que a gente faz pelo Ministério Fé e Política da Igreja Católica, que é basicamente que a gente precisa resgatar. Por que você quer ser vereador, cara? Eu quero ser por isso, isso, isso. Então você precisa levantar sua bandeira e trabalhar de forma digna, não ter que sucumbir a várias coisas que a gente sabe que o vereador está muito mais vulnerável do que o político que está um pouco nos níveis acima da escala de governo. O vereador ele não é presidente de associação de moradores, ele não é assistente social ali, ele não trabalha na Secretaria de Assistência Social, ele não é secretário do prefeito. Então a gente precisa resgatar isso aí. Então vocês que estão trabalhando de uma forma de política mais proativa, uma política mais arrojada, uma política mais moderna, a nossa geração, Samuel, a gente foi forjado dentro de cenários, dentro de conselhos municipais em que os debates eram realmente aprofundados, né? A gente precisa correr dessa hipocrisia hoje que está se falando de forma tão rasa, as discussões políticas hoje estão muito rasas. Você como professor, você tem uma missão dobrada, você como agente político, você precisa trazer essa sua didática, esse seu preparo como professor para os seus candidatos do PDT, para que eles não caiam nessa conversa fácil que é que a política, às vezes, esse canto da sereia que a política pode proporcionar para esses caras que estão na base aí da vereança. Vou compartilhar com você, assim, eu não vou falar nomes, né? Mas vou compartilhar com você o seguinte, um dia eu estava tendo um debate acerca de algumas coisas do município, no WhatsApp, né? Porque a questão do Covid fez com que a gente acabasse se distanciando, e é difícil você dirigir esse processo e coordenar o processo distante, mas a rede social nos ajuda a aproximar, foi assim para todo mundo, então a gente tem que dar um jeito. A gente é adaptável também, né? E aí, porque tinha que ter feito, tinha que ter pego o arroz de 5 quilos e dividido em sacos de 1 quilo. E aí eu falei, não, a gente pode fazer um monte de crítica, mas isso não pode. Mas por que não? Porque você vai pegar e vai botar em que saco esse 1 quilo? Não tem proveniência do arroz. Não tem validade. Mas aí alimenta mais pessoas. A burocracia não pode atrapalhar. Falei, meu querido, se você ganhar a eleição, você tem que entender que você tem regras a cumprir. Porque você vai ter improbidade administrativa, você tem uma LDO para ler em detalhes que pode ser gasto, são verbas que você pode gastar em A, mas não pode gastar no B. Você precisa entender. Mas aí é muito difícil. Falei, mas essa é a vida política. A gente tem que estar preparado para isso. Né? Preparado acima de tudo. O seguinte, até para fazer a crítica, você tem que saber aonde vai criticar. Eu não vou criticar numa coisa que daqui a pouco eu vou levar uma porrada de volta e vai dizer assim, pô, Samuel, tu é professor, tu sabe que, porra, não é desse jeito que funciona a educação. Samuel, pô, tu sabe como é que funciona a LDO, eu não posso gastar nisso. A gente precisa qualificar mais. E falando com um cara qualificado. E eu conheci você antes de ser vereador, então é muito mais fácil fazer isso. Mas assim, a gente precisa qualificar aqueles que se colocam à disposição de botar seu nome na vida pública. Por exemplo, eu estou vendo aqui o Tuca. O Tuca é um quadro político. O Tuca de Barra Mansa, que está mandando aqui um parabéns para você, mandando um parabéns para mim aqui e tal. É um quadro político. O Tuca é um cara de história política muito forte em Barra Mansa. Uma pessoa preparadíssima, já foi secretário. É um cara preparado no processo, mas nem todo mundo é. Mas aqueles que estão se colocando à disposição, principalmente aqui na primeira vez, tem que se preparar para o processo. E nós temos que nos preparar para qualificar essas pessoas de alguma maneira. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que está o... Não queria entrar muito no mérito, não sei se te atrapalhar ou te ajudar. Como é que está a questão política de Valença? O que você está pensando aí? A gente já vai ver o David ser candidato a prefeito? Ou isso é lá na frente? Não, eu abri mão da minha... Tem que transferir o título para Valença e tal? Agora já eram os prazos. Se voltar os prazos, eu ainda vou aí e ainda te trago. Eu abri mão da minha campanha de prefeito aqui, cara. Eu, igual eu te falei, eu me apaixonei pelo... Eu sempre vim de uma linha muito ligada à gestão. Eu fui o mais jovem secretário de administração aqui na cidade, isso em 2008 ainda. E abri mão dessa minha proposta de prefeito agora, porque a gente veio aqui de rupturas muito, muito, muito fortes na cidade, né? A gente tinha um clã liderado pela família do ex-deputado, hoje, não sei nem se tomou posse hoje, acho que tomou posse hoje, André Correia. Aí teve uma ruptura muito grande com o problema de envolvimento dele em denúncias, e a cidade ainda está sem uma liderança estabelecida, né? Então,
eu preferi sedimentar o meu nome. Igual eu falei, eu estou apaixonado na função legislativa. Eu acho que ela é transformadora. A gente vive um momento de que a representatividade está toda sendo relativizada, né? Hoje a gente consegue ter um contato ainda maior com o nosso eleitor por conta do Zap. A minha esposa fica aqui em casa, ela fica maluca. Pô, tá no Zap, o dia inteiro você conseguindo essa conversa que a gente está tendo aqui, às vezes eu vou para embate, eu estou até achando que você ficou até mais calmo, cara, porque você era bem mais agitadão, mas eu fico A gente vai imaginando, amadurecendo, né? cara, pô, mas é o que a gente já viveu dentro de conselhos, dentro de conferências de saúde, pô, aquela turma de Volta Redonda de Barra Mansa que fazia as conferências de saúde, cara, você lembra? Pô, a Lembra? gente ali. E hoje o cara, quando ele vem debater comigo, ele acha que eu sou criado na Nutella, meu irmão. Eu falo, meu irmão, não sou, filho. Não sou. Eu participei de conferências de alimento, de alimentação, A gente conferência de botava o segurança pessoal, alimentar. a gente viu o pessoal batendo no MBL, isso aí é novidade, não. Isso aí a gente já viu há muito tempo. Tivemos aí uma queda da conexão dele aí. Peraí. Vamos ver o que está acontecendo. Mas internet no Rio de Janeiro é isso. Estou conversando aqui com o David Nogueira, um vereador de Valença. O cara que eu tive a oportunidade de conhecer, ó, caiu aqui, eu vou chamar ele de novo. Peraí. Conheci na Consocial em 2012, para vocês terem uma ideia. E hoje ele é vereador da cidade de Valença, vereador de mandato participativo, um mandato próximo das pessoas, e tem feito um trabalho bem transparente acerca da necessidade, e a gente estava conversando exatamente isso agora, da necessidade de um legislativo forte, atuante, nesse sentido. Deu aquele pico, caiu os dois. Não, eu tô aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, que ele deu uma queda assim. Tô aqui entrando em contato com ele para ver se saber se voltou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E a gente está conversando exatamente sobre a importância do trabalho legislativo. A minha voz sumiu. Vê se voltou agora, Leandro. O pior é que ele caiu e minha voz sumiu, então tá desse jeito. Voltou. O Leandro tá dizendo aqui, o Leandro Panda tá dizendo que voltou. Tô só esperando ele voltar aqui para a gente poder retomar a live. Mas a gente estava falando com relação a essa questão da importância do trabalho legislativo, né? A importância de cima, qual é a importância do vereador, de que maneira ele pode fazer uma transformação no quadro social de sua cidade, através, obviamente, do trabalho com relação a outros vereadores, com relação ao trabalho da análise de de todas as pastas de um modo geral, porque a função do vereador precisa ser muito bem colocada, porque as pessoas, na medida em que não sabem de fato qual é a função do vereador, elas acabam cobrando errado o próprio vereador. Eu não vou citar nomes, mas lembro muito bem em uma cidade. Olha, ele já voltou aqui. Ó, peraí, deixa eu ver. Voltou, peraí. Estou só esperando ele conectar e a gente já volta. Voltou aí? Voltou? Show? Tá me ouvindo? Tá meio abafado, não estou conseguindo ouvir isso totalmente. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Talvez. E aí, vê agora aí. Tá longe a voz. Que isso, cara? O Tuca tá dizendo que o som tá ruim. Ué, rapaz, será que. Não tem alguma coisa tampando o microfone? Não, pior que não. Então, peraí, vou desconectar e conectar de novo você, peraí. Beleza.
Voltou? Voltou aí? Eu estou com dificuldade para te ouvir. Mas tudo bem, não tem problema Vamos não. embora. Botaram aqui que tá bom, melhorou. Veio, o Tuca botou que melhorou, veio. Pessoal que tá ouvindo aí, Voltou, gente. voltou. Voltou. Então vamos embora. Então manda ver. Enquanto você estava voltando, estava falando sobre, dando mais uma conversada com relação à questão da importância do legislativo. Como você fala da questão da representatividade, das câmaras, é onde o voto, a casa do povo, o voto é essencial, né? Não que o voto para outros segmentos ou outras esferas, não seja estadual, federal, prefeito, governador. Claro que tudo isso é de suma importância, faz parte do processo democrático, mas o voto do vereador é aquele voto mais próximo das pessoas de fato. Porque, por isso que não é um vereador, são vários, porque a tentativa é fazer com que aquela Câmara daquela cidade, o legislativo, seja o somatório de várias representações, de várias classes, de várias, né, de várias bandeiras diferentes e tudo mais. Então essa é a grande jogada. Meu velho, a gente tem aí 8 minutos ainda. Apesar que a gente tem assunto para 3 horas. Não, se deixar ainda mais, ninguém que gosta de falar, né? Não, ninguém. Que lugar, que lugar. Mas você estava falando sobre a questão do clã Valença, você retirou. Você Então, e aí a gente está num momento de redescobrir novas lideranças na cidade, a gente está num momento de redescobrir propostas que vão atender toda essa expectativa que se criou em cima da cidade. A cidade hoje vem de um cenário, hoje a gente é a 15ª melhor IDH do estado, entendeu? A gente está entre as 50 melhores em gestão orçamentária e financeira, né? E então eu tenho apostado muito nisso. Quando a gente entrou para a Câmara, Samuel, quando eu entrei para a Câmara e os outros vereadores também, já teve uma renovação de 70% da Câmara. Então a gente vem de um legislativo que conseguiu promover uma renovação significativa. Dali a gente conseguiu fazer algumas mudanças estruturais de governança dentro da Câmara, né? Eu fui primeiro secretário da Câmara no primeiro biênio e sou presidente da Comissão de Justiça e Redação nesses 3 anos e vou permanecer até o final dessa legislatura. Então a gente conseguiu imprimir alguns ritmos de governança e uma das coisas que a gente falou muito de forma rápida ali é a oposição à situação. A gente colocou um ponto nisso que a gente acha que uma Câmara com 12 vereadores, você criar oposição e situação, a gente acha que são coisas que não cabem ao processo dentro daquela Câmara ali. O que a gente tem é um reforço no controle, né? A gente tem hoje um controle, a gente criou metodologias internas para a Câmara que reforçam o controle dos atos do Executivo, ou seja, a gente tem hoje, todo mês, um secretário vai à Câmara para fazer prestação de contas, além da quadrimestral obrigatória pela LRF. Então, a gente estabeleceu com o prefeito uma linha que é difícil, não é uma coisa fácil, é uma linha muito tênue entre executivo e legislativo, mas 99% dos processos do prefeito que chegam, eles são debatidos antes entre os vereadores. A gente reativou as comissões temáticas, coisa que é difícil você ver em câmaras municipais. Você vê, eu sou presidente da Comissão de Emprego e Renda na cidade e estou debatendo com a CIVA, que é a Associação Comercial da Cidade, a reabertura consciente do comércio. E aí a gente faz uma ampliação do debate. Então, assim, a gente consegue fazer um controle prévio para não criar esse toma lá da cá na Câmara, né? Então, assim, a gente fica muito à vontade hoje de trabalhar com o prefeito e a gente eu, pelo menos, o meu segmento político vai trabalhar para a reeleição do prefeito para que acabe e aí os cenários vai ser zerado e aí dali vai surgir a nova liderança para um processo eleitoral mais seguro, entendeu? Mas isso aí também, sim, falando com você de certa forma, muito tranquilo, porque tem outros segmentos políticos na cidade. A cidade hoje provavelmente nós vamos ter entre 3 ou 4 candidatos a prefeito, mais de 100 candidatos a vereadores, e assim,
é a visão de quem está dentro do jogo, que eu acho que é muito diferente do que a visão de quem não está dentro do jogo, entendeu? Então, e isso que é a dinâmica legal da situação. Porque se a gente trabalhar só com o que eu penso, só com o que a gente pensa, a gente não precisava falar em Não, representatividade. E aí vai tocar, e vamos tocando barco. Aí em Pati você vem de candidato? Não. Aqui eu só da articulação, só na você questão partidária. Né? Hã? Você é o coach. Não, tá doido, minha mulher. Se fala que é coach, a minha mulher me mata. Que é psicóloga. Deixa eu te falar, irmão. Eu queria muito aproveitar a oportunidade para te agradecer. Agradecer o fato de você estar aqui conversando conosco, agradecer o fato de você estar vereador no seu município, agradecer as palavras que você mencionou com relação à representatividade, transparência, preparo. A gente precisa eleger pessoas preparadas para os cargos que elas se colocam à disposição de ocupar. Não dá para ficar de continuismo, não dá para ficar de loucuras, devaneios que às vezes a gente compra por aí, o que a sociedade tenta comprar. Esse tipo de situação não está dando certo. A gente claramente está vendo uma galera muito despreparada tentando propor coisas que não têm condição de serem propostas, em nenhum momento de serem propostas, e diante de um quadro tão surreal, mas que ao mesmo tempo é o que está acontecendo, não tem condições suficientes para fazer com que esse quadro seja amenizado de alguma maneira, apreciado para que as situações de fato aconteçam. Então, assim, é um alento muito grande essa conversa que está tendo aqui hoje, pelo menos para mim, de coração porque sua eleição é um alento. Eu torço muito aqui, sem nenhum problema dizer, torço por sua reeleição com muita tranquilidade. Né? Espero, sim, que esteja reeleito, que seja reeleito. Sei que é um resultado do trabalho, é uma consequência. E muito obrigado, irmão. E aí eu queria deixar a porta aberta aí para na frente a gente fazer mais uma live, a gente falar sobre outros assuntos. E suas considerações aí, meu velho. Tamo junto. Vamos fazer a live. Agora a moda é essa. Aqui em Valença agora, você falou em loucura, essas coisas todas. Acabou de entrar um louco igual eu aí, ó, professor Rafael, vereador aqui comigo, aqui em Valença. Opa. Também novo, da nossa, mais novo que a gente. Ele é o mais novo vereador da Câmara, né? Ele me passou. E também forjado em controle social, vem de conselho. Um cara que hoje a gente está no partido junto, então a gente pretende fazer mesmo pensa muito igual a gente, entendeu, Samuel? Um cara que vou te apresentar pessoalmente para trocar uma ideia, acho que você vai ter uma boa impressão. E obrigado aí, professor Rafael, de estar aqui com a gente também, só agrega e engrandece o debate. Encaminhamento final, Samuel, eu queria agradecer, deixar um abraço para todo mundo aí em Pati, dizer que Pati fica mais rica no debate político com a sua presença aí. A gente que vem militando em política de forma muito de cabeça erguida, de forma muito digna, tentando passar a nossa verdade, porque a gente sabe que a nossa verdade ela pode ser contagiante, pode ser colaborativa na vida do próximo. E política é isso, a gente vive isso, a gente respira isso, a gente transpira isso, a gente quer muito que as coisas deem certo. E a política só vai crescer quando as pessoas que querem que ela dê certo se coloquem a serviço. Eu acho que Pati está precisando dessa ruptura, está precisando desse choque aí de ideias, esse gás aí novo, tanto no legislativo. Eu não sei como está a situação do executivo, não sei como que vocês vão se posicionar aí, mas eu já me coloco aqui como um defensor do legislativo, do reforço das atividades do legislativo local. Quero muito, se reeleito, participar com vocês de uma aproximação, Samuel. Isso é importantíssimo, falo isso com o João direto. A gente precisa estar perto, precisa estar junto, precisa estar tendo congressos, precisa estar tendo workshops mais próximos, e aí fica esse desafio para a próxima legislatura, para que a gente esteja mais próximo, trabalhando mais junto. Vou franquear a Abracam para que vocês todos conheçam o trabalho que a gente tem feito, de chamar o vereador e de fortalecer esse trabalho aí, que eu acho que isso vai ser muito significativo na vida das pessoas. Então, meu irmão, abraço fraterno para você, bom demais falar com você de novo, saber que você ainda está com essa chama da política dentro de você ainda super acesa. E, meu irmão, Valença está de porta aberta aí para receber você, receber suas ideias, botar você aí, trazer você para botar para quebrar aqui, que eu sei que você
se é de pegada, se é um político de chegada, de pegada, um cara que gosta